Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão chegando para a nossa live aqui de todo domingo. Eu sou o Ed Martino, trabalhador da Casa Mensageiros de Luz, aqui em Americana, São Paulo. E, como é de hábito, todo domingo estou aqui com vocês, sempre para fazer uma live, sempre para trazer algum tema de ordem relacionada à psicanálise, relacionada às emoções, relacionada ao sentimento. Então, estou aguardando a chegada de vocês, o pessoal já está chegando, dizendo boa noite. Boa noite a Cristina, a Márcia, que já está chegando aí. De onde vocês são? Vão dizendo de onde vocês são também. Gosto de saber de onde vocês estão acompanhando, né? Olá, Odaleia, tudo bem, Odaleia? Boa noite, Flávia. Oi, Marisa. Elaine, tudo bem, Elaine? Claudete. Oi, Maria Antônia, Vera Lúcia. Boa noite ao pessoal que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Nossa página do Mensageiro de Luz. Buenas noites, Anete. Maria, oi Viviane, Michele. Que bom tê-los aqui conosco. Rose, tudo bom, Rose? Oi, Elaine, tudo bem? Maria Ferreira, tudo bom, gente? Oi, Suzy Santa Bárbara, aqui pertinho. Heloísa, lá de Santos. Adora, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bom? Janaína, lá de Jardim Pessoa, a Michele aqui de Limeira, Suzano, que está aqui com a gente, a Nilma, a Marli. Que bom tê-los aqui conosco, que bom. Oi, Júnior, lá do Paraná, é isso, né? Georgiane, Claudete, do Rio Grande do Sul, oi, Adriana de Goiânia, Nilma, da capital, São Paulo, Vânia, Schneider, é isso? Boa noite, Schneider, tudo bom? Carlos, tudo bem? Olá, pessoal, que bom tê-los aqui conosco, hein? Muito bom. Olha lá, a Rita. Oi, Juliana, lá de Caxias do Sul. A Helena do Rio. Mairim, aqui em São Paulo. Oi, Glória, tudo bem? Paz e luz para nós todos, Glória. A Nádia. Que bom tê-los aqui conosco. Olha o pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso. O Charles, aqui de Uchoa, lá pertinho de Rio Preto, né, Charles? Alcione, olá. Isso aqui, Elza. Oi, Elza. Tudo bem? Sempre tem uma esperança, Elza. É a gente que tem que acreditar. Rita, lá de Araçatuba, Arlete, Taquara, no Rio Grande do Sul. Cadê o pessoal do Nordeste que está chegando aí com a gente? Então, pessoal, olha só, uma ótima noite para nós. Aqui em Americana está um pouquinho frio hoje. Caindo alguns pinguinhos de chuva agora, mas muito pouco. Oi, Nilda da Bahia, olha que bom ter o pessoal do Nordeste chegando aqui com a gente, né? Que bom tê-los aqui conosco. Então, todo domingo nós fazemos sempre uma live tentando buscar algum tema referente à psicanálise ligada à doutrina espírita, da qual essa página faz parte, né? Oi, Paula, lá de Londres, olha só. Caxias do Sul também, a Maria do Rio de Janeiro, quanta gente desse Brasil e fora dele, não é? Olha que maravilha isso, que bom tê-los aqui conosco. E eu sempre estou trazendo, então, o que eu quero dizer para vocês é assim: aqui nessas lives a gente vai construindo um temário com vocês, certo? Então, recentemente eu falei a respeito da nossa resiliência, de como lidar com o nosso tempo. Que mais? Eu falei sobre as nossas sombras, eu falei que tá tudo lá na nossa página, dentro do YouTube. Se você quiser entrar, tá tudo disponível, todas as nossas lives que a gente fez aqui estão disponíveis lá no canal do YouTube. É só você digitar assim, ó, lá no YouTube. Mensageiros de Luz, Associação Espírita Mensageiros de Luz, que você vai encontrar o canal Momentos de Reflexão, tá bom? Então hoje eu vou falar o nosso tema. Vocês viram já o tema lá em cima, que está lá na postagem fixa? Tá assim, ó: superar a si mesmo e lidar com nossas crenças limitantes, nossas crenças limitadoras também, certo? O que será essas crenças limitadoras, hein?
O que será que eu quero dizer com essas crenças limitadoras? Crenças limitadoras é algo muito falado em palestras motivacionais, em palestras de os coaches trabalham muito isso. Mas e aí, o que tem a ver será com a doutrina espírita, com a ver com se aperfeiçoar, com a ver com se melhorar, hein? Do que será que, qual é a relação que tem entre a gente querer trabalhar com nossas crenças limitadoras e a doutrina espírita? A doutrina espírita ela fala muito da nossa reforma íntima, ela fala muito da nossa melhora, da nossa conduta moral, da nossa conduta espiritual e de como a gente pode trabalhar tudo isso, certo? Então é disso. Então as crenças limitadoras elas têm a ver com a nossa reforma íntima, com esse trabalho que tem que ser construído em nós cotidianamente, certo? Então, olha só, se eu fizesse uma perguntinha para vocês, se vocês parassem um pouquinho para refletir, eu gostaria que vocês se atentassem nessas perguntas que eu vou fazer. Será que você tem conquistado os seus sonhos, as suas metas? Se você não tem conquistado, o que tem impedido você de agir? O que será, hein? Oi, Marcos. Tudo bom? Que bom tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Então, olha só, voltando. Você tem conquistado os seus sonhos? O que tem impedido você de agir? Quais são os pensamentos que te convencem que você não precisa tentar algo diferente? Pois não vai dar, pois na tua cabeça você acha que não vai dar certo. Certo? Você se acha digno de atingir metas e sonhos? Será que você se acha digno de atingir metas e sonhos? E tua autocobrança? Aquilo que você faz com você mesmo. Faz sofrer? Te faz sofrer? Sempre tem em sua mente que as coisas que deseja são muito difíceis de alcançar? Olha quanta coisa a gente vai colocando na nossa cabeça. Você percebe os seus limites? Até onde vão os seus limites? Vocês conseguem lhe dar conta disso? Então, são perguntas que a gente vai colocando para a gente sempre se questionar, sempre se analisar. Sua autocobrança te faz sofrer? Você percebe teus limites? Percebe? Então pense em quantas desculpas a gente dá para nós mesmos, todos os dias. Todos os dias nós vamos dando desculpa para nós mesmos. Sempre quando você deseja realizar algo ou alcançar algum tipo de objetivo, a gente tem que sair da onde? De uma zona de conforto. Sair de uma atitude que é padrão, certo? Que é padrão. É sempre essa atitude padrão que faz com que a gente não se mova, que a gente não caminhe. A gente vai se conformando com as coisas e vai dizendo assim, as coisas são assim. Esse conformismo, e às vezes dentro da doutrina espírita a gente fala assim, é karma, isso é uma expiação, isso é uma prova, certo? Pode até ser, mas o que você tem a ver com, você tem fazer, o que você está fazendo para que isso reduza? Porque às vezes você fala assim, você vai ficando criando situações e dizendo assim, olha só, eu quero, mas não posso, por quê? Eu desejo isso, mas não vai dar, você já fala assim, jamais não vai dar certo, por quê? Eu preciso disso, mas não tenho tempo, por quê? Olha quanta coisa que a gente vai colocando. Tudo isso são crenças limitadoras. São coisas que a gente vai colocando para nós, criando situações e nos alimentando, nos retroalimentando dessas crenças. As crenças, elas podem ser bastante nocivas à nossa vida, ou seja, elas podem nos fazer muito mal. Por quê? Porque ela não deixa nos movermos. Ela não deixa a gente ir para frente. Ela não deixa a gente seguir e realizar aquilo que a gente precisa muito, que é a nossa reforma íntima. E o pior, na maioria das vezes, essas crenças,
elas são invisíveis, controlando os nossos pensamentos, controlando os nossos comportamentos, ao ponto de impedir que muitas vezes os passos que a gente quer dar. Isso que é um detalhe, viu, gente? A maioria das nossas crenças limitantes ou limitadoras, elas são formadas desde a infância, por aspectos que vão sociais e os pessoais. A mente, o que acontece? A mente, ela cria uma falsa generalização baseada em eventos que você criou, que você vivenciou. Como resultado, a mente impede que você tenha determinadas atitudes. E às vezes, mesmo sem razões lógicas aparentes, puxa vida, você começa em processos de autossabotagem. Os nossos pais, embora assim, na maioria das vezes bem intencionados, eles desempenham um papel extremamente significativo no processo de construção das nossas crenças, certo? E como é isso? Primeiro, porque eles nos ensinam as suas próprias crenças limitantes. A gente vai herdando algumas crenças dos nossos pais. Perceba aí, se olhe, se analise e veja as crenças que você foi criando para você. Será que muitas delas não tem parecida com a dos seus pais? Em segundo lugar, porque muitas vezes eles utilizam o medo como um recurso didático. E é assim que a gente vai internalizar, a gente vai trazer para nós algumas frases do tipo, ó, pensa bem se vocês já não ouviram isso alguma vez. Isso é demais para você. Procure algo que esteja a seu alcance. Já ouviu algum pai falando isso? Não confie em ninguém. Você não vai conseguir. São frases costumeiras da nossa infância, certo? Cristina, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O indivíduo, o que acontece? Ele vai assimilando tudo isso e vai reproduzindo como se fossem verdades absolutas. E aí? O que acontece? Ele vai trazendo para você, você vai construindo essas crenças que vão te limitando. E olha como vai internalizando. Essas crenças que a gente vai trazendo da infância, elas vão transformando em frase do tipo, olha só, vê se você está aí agora do lado e vê se você se identifica. Algumas crenças limitadoras. Eu não consigo me organizar. Eu nunca vou conseguir atingir os meus objetivos. Eu não tenho direito a ter conquista, a essa conquista específica. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não tenho capacidade de aprender isso. Eu não consigo. E aí vai. Eu não consigo, repara bem, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Olha quanta coisa a gente vai construindo para nós. Não é? Então, nós vamos trabalhando algumas situações que vão tentando nos desestruturar, fazer com que a gente não avance, não vá para frente, a partir de crenças que a gente próprio cria. Nós vamos criando as nossas próprias crenças. Algumas, elas têm origem, como assim, vamos dar um exemplo assim, uma origem popular. Já ouviram aquela crença assim, olha, que fala assim, olha, pau que nasce torto nunca se direita. O que está querendo dizer? Diz que a pessoa não pode mudar, não é isso? Aí você pega para si. Ah, mas ó, diz que pau que nasce torto não fica direito, então eu nunca vou conseguir mudar. Aí vai, você introjeta, fica com você. E outras crenças, ó, por exemplo, crenças sociais. Ah, o mundo é uma selva de pedra. Ou seja, quer dizer que o mundo é um lugar perigoso. Você já sai desconfiando de tudo. Ah, eu já comi o pão que o diabo amassou. Ou seja, é sofrido, o que você recebe é ruim. E algumas herdadas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O meu vizinho, minha vizinha, ela sempre está gritando ali, ó, com o filho dela. Ah, Gabriel, você é um burro. Gabriel, você não serve para nada. Olha só como é isso. O que o Gabriel vai introjetar?
que ele é um burro, que ele não serve para nada. Aí o filho, na adolescência, começa a dar problema na escola, começa a dar problema de ordem social ou emocional, né? Onde o Gabriel introjetou a crença de que ele não serve para nada? De ouvir. Ouvir o tempo todo que ele não serve para nada. Essas são crenças familiares, mas tem as pessoais. Sabe aquelas pessoais que você cria assim, olha, vamos dar um exemplo de crença pessoal. Meus relacionamentos nunca dão certo. Olha como você já colocou a palavra nunca. Por que você acreditou nisso? Sempre sou o último a ser reconhecido. Quem acreditou nisso? Quando a gente se usa o nunca ou sempre, já começa a olhar para a sua crença limitante. Já começa a ter um olhar de observação para a tua crença limitante. Certo? Do seu olhar, comece a se analisar. Comece a se olhar e se perceber. Quando você começa a utilizar nunca a palavra nunca ou sempre, é porque você já está começando a limitar as suas ações aqui. Você já está colocando empecilhos que você cria. Você cria. Certo? Então, são pensamentos que você tem numa conversa com você mesmo e que te impede de agir e obter um resultado positivo nas coisas que você faz. Vamos dar um exemplo assim, ó, dizem assim, andar de avião é perigoso. Aí você pega essa crença para você e traz. E traz para você de uma forma introjetada. Aí você nunca consegue andar de avião, por quê? Porque o coletivo falou que andar de avião é perigoso. Entende como são pequenas coisinhas que a gente vai criando no nosso dia a dia e aí, consequentemente, a gente obtém um resultado positivo. A gente não consegue se olhar, a gente não consegue se ver, certo? Palavras, percepções, ações, sentimentos que foram implantados na sua mente. Eles foram implantados. Se forem implantados, será que tem alguma maneira de tirar? É claro que tem, certo? Então, o pensamento limitante, ele afeta o seu raciocínio e convence que a visão negativa criada é a mais apropriada para você naquele momento. Você entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, eu não consigo fazer tal coisa. Pronto, te jogou para uma zona de conforto tão boa que a tua mente está dizendo, eu não consigo. Se você não consegue, o que você vai fazer? Você nem vai tentar. Você nem vai procurar fazer alguma coisa. A sua mente, ela aceita um rótulo imposto, pois o que acontece? Isso traz conforto e segurança. E você não precisa agir, certo? Você não precisa agir. Simples, certo? Simples. Então, quando eu crio essas crenças limitadoras, eu me impeço de agir. Eu impeço de fazer aquilo que eu preciso mais, certo? Aquilo que eu preciso mais, que é agir. Porque não basta eu assistir uma live aqui de domingo, ler um livro, eu tenho que agir. E as crenças, elas nos limitam demais nesse sentido. Porque elas só servem para confirmar os nossos medos e impedir que você ouse pisando no desconhecido. Porque o desconhecido, ele está ali, ele está para chegar. Se você assistir a palestra que eu dei a live que eu dei semana passada, é justamente sobre isso. Vai lá, entra lá no canal do YouTube, ela está lá, que falava sobre o tempo. E aí, a gente não ousa, a gente fica criando uma rotina da qual a gente fala assim, olha, a gente levanta, toma um café, levanta, toma um café, vai trabalhar e fica nesse ritmo. Será que estaria diretamente relacionado ao pessimismo e à insegurança?
Eu não sei até que ponto ela está relacionada ao pessimismo e à insegurança, porque na verdade, quando a crença está introjetada, Marcos, ela já faz parte de você. Então, na verdade, é a crença que vai criar um pessimismo e uma insegurança. Entende? Então, que na verdade a insegurança ela vem a partir da crença, daquela crença que te limitou. Ou seja, o pessimismo ele vem a partir daquele momento que você introjetou uma crença que te colocou limites. Então, o pessimismo e a insegurança são objetos secundários da crença. Consequentemente, a crença limitante ela produz pessimismo e insegurança. Entende? Então, elas estão intrinsecamente conectadas, mas elas vêm dessa limite que a crença que você introjetou te pôs. Por quê? Porque ela não deixa você caminhar na direção que você deseja. E às vezes impossibilita o seu sucesso em muitas coisas, certo? É claro que a gente não tem que colocar alguns delírios nossos, certo? Então vamos dar um exemplo assim, olha, poxa vida, olha, eu não consigo ser jogador de futebol. Se eu olhar para mim, isso não é crença limitante, porque eu jamais, eu tenho que olhar para uma questão real, certo? Eu vou ter que olhar, construir um realismo dentro dessas crenças. Então, não é uma crença que está me limitando. Eu tenho que olhar para mim hoje. Hoje. É hoje, sempre. É uma coisa que eu, desde quando eu comecei a fazer live, é uma coisa que eu sempre toco e vou falar. É hoje. A coisa tem que ser hoje. Então, se eu olhar para mim e eu observar, poxa vida, eu tenho uma crença limitante aqui me dizendo assim, olha, eu não consigo fazer tal coisa. Então eu tenho que olhar para a questão realista. Eu não consigo ser jogador de futebol, igual eu falei agora, eu não consigo mesmo, certo? Não é que eu não queira, mas eu não vou conseguir. Eu não consigo ser jogador de futebol da seleção brasileira, menos ainda. Aí já passa a ser um delírio, né? Ô Luiz Augusto, é só entrar lá no canal, no YouTube e digitar assim, olha, o Luiz Augusto está perguntando onde que assiste a live, as outras lives. Está lá disponível lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Tá? É só entrar lá. Então, olha só. E numa dessa eu já vi algumas pessoas dizendo aí a respeito de autossabotagem. E é isso mesmo. Porque os sabotadores são todas as frases que você fala para si mesmo e fortalece a sua crença limitante. A gente chama de sabotador por fazerem acreditar que em algo que não é verdade. Por isso que é sabotador. A gente vive o tempo todo se auto-sabotando. De repente, repetindo aquelas frases que você criou para você mesmo. Eu não consigo, eu sou burro, eu sou fraco, eu não sirvo para nada, tudo é mais difícil para mim. E muitas vezes você cria nesse movimento de autocomiseração. Né? Você sabe o que é autocomiseração? Autocomiseração é esse vitimismo que a gente se faz o tempo todo. Né? Você se coloca numa posição de vítima e lá você fica. Lá é cômodo. Lá as pessoas estão se olhando, te observando e falando, oh, coitadinho dele. Mas quem criou isso, quem quer sair disso, quem precisa de sair disso, não sou eu, não é esses 300 pessoas que estão online assistindo, é você, é você. Sou eu aqui, ó, no meu íntimo, que tenho que construir algo para desmistificar isso. E como que eu faço isso? Acreditar em você é o primeiro passo para fazer acontecer alguma coisa. Será que ponto você acredita em você? Até que ponto você acredita no seu potencial? Naquilo que pode ir além daqueles limites que você criou? Com certeza, Rosângela, a nossa partida é sempre a nossa fé e é consequentemente a mudança de pensamento. O Buda ele tem uma frase que eu já repeti, eu já trouxe aqui em lives anteriores, que ela fala assim, olha, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos a gente faz o nosso mundo. Nós fazemos o nosso mundo. Então,
Somos o que pensamos, tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Alguém perguntou a respeito da dependência química agora, desculpa eu não vi o nome, mas você pensa bem, ligado a, será que as crenças limitantes, elas não estão ligadas a isso? Porque às vezes eu quero fugir do meu mundo por meio de drogas. Eu sei que aqui é um tema bem específico, deveríamos trabalhar mais, né? Mas provavelmente as crenças limitantes elas estão trabalhadas ali. Por quê? Porque qualquer tipo de vício ele está ligado a uma fuga do meu ego, a uma fuga de um trabalho com aquilo que eu preciso desenvolver de melhora, de conduta melhor, para melhor, não é? Então, se a gente olhar, isso tem tudo a ver com o nosso pensamento. E, consequentemente, para mudar isso, a gente precisa rever alguns padrões mentais, crenças, hábitos, valores, tudo isso que a gente vai acumulando ao longo de uma vida toda, eles sempre funcionam como princípio organizador, que age muitas vezes sem a gente perceber, nos direcionando nossos comportamentos e as nossas decisões. Então, hábitos, crenças, valores, tudo isso que a gente vai construindo ao longo de uma vida, a gente vai transformando em nossas ações. E para que haja mudança, para haver a mudança e crescimento de um indivíduo, é necessário o quê? Romper isso. Romper velhas concepções e formas de pensar. Pois elas funcionam realmente na maioria das vezes como verdadeiras prisões. Só que mudar é difícil. Mudar é muito complicado. Não é? É isso que você vai dizer. Ó, mais uma crença que você colocou para você. Mais uma crença. Ah, mas mudar é difícil. Ah, puxa vida, mudar dá trabalho. É claro que dá trabalho. E quem está falando para você ficar nessa zona de conforto? É bom ali estar ali, né? Certo? É bom ficar ali. Então, a gente vai criando situações das quais a gente vai introjetando. Olha essa. Eu não consigo mudar. Pronto. Uf. Aí, ó, já mais uma crença. Certo? Então, o homem, o Kardec, ele diz lá na questão 778, ele diz assim, ó, o homem ele deve progredir sem cessar e não pode retornar ao seu estado de infância. Se ele progride é porque Deus quis assim, está lá na questão 778. Então, o homem deve progredir sem cessar. Progredir sem cessar implica em vencer e construir a sua reforma íntima. Vencendo essas crenças, vencendo algumas limitações das quais você acabou criando, o teu pensamento criou. A reforma íntima não é exterminar o mal que há em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido lá na nossa consciência. Vocês entendem? Então, reforma íntima, gente, ela tem a ver com transformação. À luz dos princípios universais, das leis naturais, vamos dizer assim, não existe morte ou extinção, e sim o que? Transformação. Transformação. Você não vai matar aquele homem velho que está lá dentro de você, que foi construído. Mas você pode o quê? Conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. É isso. É isso que é mudar as suas crenças. Transformar as suas crenças limitantes. E o que é? Nós não eliminamos nada do que nós fomos um dia. A gente só transforma para melhor. Nós transformamos para melhor. Olha que coisa mais bela que isso. Não tem como ignorar isso. Ao invés de sermos contra o que nós fomos, a gente precisa aprender uma relação pacífica, sem conformismo, né, a fim de fazer o quê? Que esse homem velho que a gente tem, um grande aliado no nosso aperfeiçoamento. Olha que belo que é isso, gente. É pegar tudo aquilo que a gente construiu ao longo de uma vida
e transformarmos para melhor. A gente não vai eliminar nada do que nós somos um dia. Isso é isso que está a beleza da coisa. De nós transformarmos, de acreditar que a gente pode, de acreditar que a gente pode construir e tirar aquele não consigo, não posso, dá muito trabalho e construindo uma ressignificação das nossas falsas crenças. Nossas crenças ligadas, olha, ao nosso complexo de inferioridade, ao nosso sentimento de incapacidade, à nossa timidez, ao nosso conformismo, à nossa necessidade de sermos perfeitos. Crença está ligada a isso também, ao vitimismo. Necessidade de ser perfeito é algo assim muito que aparece muito na clínica psicanalítica, que é essa questão, que as pessoas vão te cobrando você ser perfeito. Gente, o brilhante dessa passagem terrena é trabalharmos justamente a nossa imperfeição. Sabermos que a gente não é um ser perfeito. Sabermos que a gente pode mudar, que a gente vai crescer, que a gente vai melhorar. É isso que a gente vai trabalhar, certo? Pessoal, eu vejo algumas pessoas colocando algumas questões, às vezes eu não consigo responder, tá? Então, à medida do possível, o que eu faço? Às vezes, depois da live, eu costumo entrar e responder algumas questões que algumas pessoas vão colocando, tá? Porque é muita gente falando, né? Então, a gente, às vezes, eu não consigo acompanhar, tá bom? Então, depois da live, a live ela fica também disponível lá no canal do YouTube, como eu já disse para vocês. Então, olha, voltando aqui, eu estava dizendo o seguinte, de ressignificação da nossa crença. É isso mesmo, Teca, eu quero, eu posso, eu consigo, exatamente. Parece coisa de coaching, mas não é, gente. É esse o princípio. Quando a gente liga as nossas crenças, a gente está falando de mudança de postura, de ressignificação. Tem uma técnica que eu gosto muito de utilizar, ela chama Parda. Parda. P-A-R-D-A. Parda. Porque ela é formada pelas siglas, olha, Parda é percepção, aceitação, reflexão, decisão, ação. Cinco letrinhas. Parda. Eu vou falar sobre ela. Porque essa técnica da Parda, ela é bastante versátil. Você pode utilizar para inúmeras situações de tua vida, nas quais há uma necessidade assim de conscientização desses processos automáticos que dificultam uma ação mais ativa, uma ação mais proativa. Ela tem como objetivo, essa técnica, uma vigilância interior, certo? Um olhar para si, um olhar para dentro de você, uma vigilância dos seus pensamentos. Então, o primeiro P lá, a primeira letra, P, do Parda, percepção. Percepção é o primeiro passo no processo de ressignificação. Por quê? Pois não podemos guardar algo que a gente não percebe, não é isso? Todas as crenças são processos automáticos em nossa mente. Pensamos de forma automática até que nos dispomos a tomar consciência desses pensamentos. Então, se é tudo automático, é tudo inconsciente que você vai agindo, certo? Você vai agindo de forma inconsciente. Então, você precisa tomar consciência das suas crenças. Como elas são automáticas. É preciso aprender a monitorar os padrões mentais, né? Aprender a monitorar os seus padrões verbais, principalmente. Seja na linguagem falada, seja nos diálogos internos, bem como nas imagens mentais que a gente produz. Se eu olhar aqui, se eu olhar na live aqui nos comentários, eu já comecei a perceber pelas falas de vocês muitas crenças limitantes ali, certo? Olha só, se eu começo a perceber isso no outro, será como tem a percepção a respeito de mim? Então, a percepção, a primeira letra lá,
é realmente tomar consciência das nossas crenças. Tomar consciência significa o quê? Tirar lá do inconsciente e tornar consciente. Será que você consegue ter um olhar para isso? E a partir disso aceitar. Uma vez percebida a crença, é necessário aceitá-la, certo? Como uma limitação que você tem, mas que você é mais do que ela, sobre tudo isso. Eu percebo, depois eu aceito, porque a partir do momento que eu aceito, eu vou fazer uma desidentificação dessa crença, certo? Então, para que haja aceitação, é necessário o quê? Humildade e compaixão. Por quê? Para aceitar as tuas próprias crenças. Porque na maioria das vezes, sabe o que vai acontecer? A gente vai refutar. A gente não vai aceitar as nossas crenças. Então, o primeiro passo, perceber. Segundo, aceitar. O outro, refletir, reflexão. Lembra que é parda? Ó, é o R. Reflexão é uma resposta ao que acontece anterior, certo? Da sua aceitação. Você vai refletir sobre as suas crenças. Após perceber e aceitar que existe uma crença limitadora, você vai refletir e questionar sobre o que ela ocasiona na tua vida, de que forma que ela vai distorcendo determinadas situações e a direção adequada da qual você vai tomar. A direção ela vai proporcionar uma identificação das distorções do pensamento e a maneira de se ressignificar a crença. E aí você vai torná-la proativa. Depois, ó, percepção, aceitação e reflexão, certo? Agora vem o quê? Decisão. Decisão do quê? Após a reflexão, é preciso a gente decidir se você vai trabalhar ou não. Se você vai continuar na tua zona de conforto. A gente sabe que mudar alguns hábitos adquiridos ao longo de uma trajetória não é uma tarefa fácil, certo? Pois a crença ela pode se tornar um vício retroalimentador, certo? Que você vai retroalimentando. Vocês estão numa discussão a respeito de vícios, de como lidar com os vícios. A gente, de certa maneira, criamos os nossos vícios. Se alimentar, retroalimentar de uma crença, não deixa de ser um vício também. Então, no campo do julgamento, a gente tem que sempre se olhar para nós. Quais são os nossos vícios também? De que maneira que a gente lida com ele? E as crenças, elas podem, de certa maneira, ser um vício. Por mais desagradável que seja dizer isso, a gente acaba acostumando com ele. Sabe assim, quando eu falo assim, eu não consigo fazer isso, o que é o alimento? E aí eu fico naquele ciclo. Portanto, a ressignificação de crenças, ela exige uma decisão firme, forte, no sentido de realizar todo o esforço que for necessário para poder substituir a crença limitadora por onde? Por uma crença proativa. Uma crença proativa. O que significa uma crença proativa? Crença proativa é dizer assim, em vez de dizer assim, eu nunca consigo realizar nada. Eu vou substituir por uma crença proativa, eu consigo realizar as coisas ao meu modo, da minha maneira. Entende como é eu substituir o nunca por algo proativo? E o último lá é o A. Ou seja, eu tive uma percepção, eu tive uma aceitação, eu refleti sobre a crença, eu tomei uma decisão e agora eu vou tomar o quê? A ação. Eu falei disso o tempo todo aqui na live. Eu vou tomar a ação. Uma vez tomada a decisão de mudança, torna essencial a substituição gradativa da crença limitadora pela crença proativa, que deve ser repetida inúmeras vezes até a sua completa internalização. Entende o que eu estou dizendo? Enquanto você se repetir assim, olha, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, aí você vai substituindo por uma proativa. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí sim você está agindo.
Rosângela, eu posso, eu devo, e isso mesmo, é essa maneira, isso que tem a ver com a proatividade. Então, eu pego como exemplo assim, olha uma crença muito comum hoje. Não sou capaz porque eu já estou velho demais para isso. Já ouviram isso? Já deve ter ouvido, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar disso. Aí, olha, essa é uma crença limitadora. Quem disse que você é muito velho para isso? Você. Você que disse isso para você. Você conversando com você mesmo, né? Então, alguns questionamentos devem ser ligados por aí. Esse pensamento é verdadeiro? Pensar assim me ajuda a conquistar meu objetivo? Quais os ganhos eu tenho pensando dessa maneira? Isso é uma interpretação ou é um fato? Fato é aquilo que é verdade. Isso é uma interpretação ou é um fato? Onde eu aprendi a pensar assim? O que eu perco pensando assim? De que forma esse pensamento me limita? Esse pensamento ele está me protegendo do quê? Lá dentro, lá dentro da, no meu grupo de psicoterapia, que eu realizo lá dentro da Casa Mensageiro de Luz, uma coisa que eu sempre me volto e sempre estou pedindo. Mayra, muito obrigado. Ó, isso mesmo, muito obrigado por ter colocado aí a técnica, né? A par da percepção, aceitação, reflexão, decisão, ação. Obrigado. Então, olha só. Voltando aqui ao que eu estava dizendo. Você vai criando esses pensamentos e eles vão te direcionando, estão acreditando. Então, eu coloquei como exemplo lá, eu não sou capaz porque eu estou velho para isso. Tudo isso que eu falei, essas perguntas, esse pensamento é verdadeiro? Isso é uma interpretação ou é um fato? Na maioria das vezes é uma interpretação, não é? Onde eu aprendi a pensar por isso? Esse pensamento, ele me protege de quê? Então, a partir do momento que você tem uma maior consciência sobre a sua crença, se questionou e percebeu que talvez ela traga mais perdas do que ganhos, é o momento que você precisa realmente ressignificá-la de uma maneira positiva. Ou seja, repetir a si mesmo quantas vezes forem necessários. A repetição deve ser necessidade que sua mente tem de incorporar essa nova crença. Coloque lá, gente. Coloque lá na geladeira. Eu estou falando isso porque minha geladeira está aqui do lado, tá? Mas coloque lá na geladeira. Eu vou conseguir. Comece. Coloque no seu celular. Vai colocando lá. 3 vezes ao dia o alarme vai disparar dizendo assim, olha, eu posso, eu vou conseguir, eu devo fazer isso. Vocês entendem como que é uma construção, é um processo que deve ser repetitivo? Essa criação de uma crença proativa, substituir a crença limitadora por uma crença proativa. Essa é uma construção, ou seja, uma construção, pensa bem, uma reconstrução, eu diria. É demolir aquilo que você tem ali com você e construir novamente. Construir aquilo que você quer construir. Da maneira como você quer construir, certo? Porque assim, olha, quanto mais enraizado a crença limitante tiver, ou seja, quanto mais antiga ela for, maior será o número de vezes que precisará repetir a si mesmo um modelo novo de pensamento. Acredite que será mais simples e mais fácil pensando dessa maneira. Porque se vai acontecendo algumas decepções na sua vida, você vai aprendendo a lidar de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila. Isso que é a nossa resiliência, isso que é aprender a ressignificar. Enquanto você se posicionar como coitadinho, nada vai modificar em sua vida. Nada vai modificar. Tem que ser realmente, Rosângela, é usar isso como um mantra. Cotidianamente, enquanto eu me posicionar como coitadinho, nada vai acontecer. E quando eu falo isso, se posicionar como coitadinha, gente, tem a ver com várias situações. Tem a ver com as nossas dores, tem a ver com os nossos sofrimentos, tem a ver com as nossas limitações, certo? Tem a ver com tudo isso. Então, o meu recado
para vocês que eu queria deixar essa noite é assim: comece a observar em que você tem pensado e como você reage nos seus pensamentos. Compreenda teus pensamentos, se observe em seus pensamentos, o que você acredita sobre você, o que realmente é importante para a sua vida, o que é realmente importante para a sua vida. Quais são as suas limitações? Nomeie, escreva. Pega um caderninho, escreva quais são as suas limitações. Olhe-se cotidianamente. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fala da nossa análise cotidiana, da nossa autoanálise cotidiana. Dentro da nossa autoanálise cotidiana, quais são as nossas limitações? O que impede a realização do meu sonho? Quais as ações que eu preciso ter em direção ao meu sonho? O que está me limitando? São as minhas crenças? Se são as minhas crenças, é hora então, é o momento de você se olhar, se observar e, sobretudo, mudar. Reforma íntima, ela implica em mudança. Mudança significativa para o bem seu, para que você mude e, consequentemente, mudar o mundo ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor não podem mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar, quem tem que construir essa mudança é você. Certo? É você. Então perceba que não há outro caminho que não seja você se olhar, você se autoanalisar nas suas crenças. Como eu disse, anote, veja, modifique. Um passinho de cada vez, um passinho por dia, porque a nossa construção moral, a nossa construção de evolução moral, de evolução espiritual, ela não precisa ir com pressa, ela vai ao seu tempo, ela vai aos poucos, mas o que ela não pode é ficar estagnada, ela não pode é parar, ela não pode ficar parada. Esse é o nosso grande propósito. Eu queria fechar com uma frase. Tem uma frase do Guimarães Rosa no livro Grandes Sertões Veredas que ela me move, porque ela traz algo assim extremamente significativo. O Guimarães Rosa ele fala assim: olha, o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Elas ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Olha que beleza que está nessa frase, gente. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinando e desafinando. Quanta beleza nessa frase. Então, olhe nisso, se veja nessa construção, certo? Que nós não estamos terminados, mas que a nossa mudança ela tem que ser gradativa e aos poucos você vai conquistando aquilo que a espiritualidade maior reservou para você, que é a plenitude, é estar pleno daquilo que Deus te confiou e te trouxe tanta paz para que você conquistasse. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui comigo essa noite. Hoje foi uma noite especial mesmo. Grato por tê-los aqui conosco, compartilhando esse momento de virtual, né? Mas não deixa de ser um momento de troca. Porque cada vez que eu vejo, cada vez que eu falo com vocês, eu estou aprendendo sempre. Grato a vocês que estão sempre aqui conosco, certo? A vocês do Brasil inteiro, ao meu irmão querido que está lá em Jales, a meus irmãos que estão aqui, né? Meus irmãos da Casa Espírita, daqui de Americana, da região, a todos aqueles que estão, né? Por esse Brasil, por esse mundo afora, né? Portugal, Londres, eu já vi o pessoal lá da Espanha, todos aqueles do Japão eu vi também. Então, grato, imensamente grato por compartilhar comigo esse momento, certo? E aqueles que eu não pude responder, eu vou entrar agora, entro em contato com vocês depois, tá bom?
Depois, após a live, eu entro e comento junto com vocês. E quem quer ver essas outras lives, entra lá. É só entrar no canal do YouTube, Mensageiros de Luz, e ver lá no item Momentos de Reflexão. Tá bom? Uma ótima e maravilhosa semana para todos nós. Que sejamos abençoados por Deus, que Deus nos ilumine nas nossas fraquezas para que possamos acolhê-las e aprender com elas, que possamos olhar para as nossas crenças que nos limitam para abrir o nosso coração para aprender e crescermos juntos. Que Jesus os abençoe abundantemente e uma semana excelente para todos vocês. Muito, muito obrigado.